alguns dias falamos sobre a agenda da igreja, ou a necessidade da igreja rever a sua própria agenda. E é claro que quando nós falamos de rever a agenda, ou falamos da agenda da igreja, nós não estamos nos referindo a um livrinho, um caderninho que você compra em qualquer papelaria, mas a necessidade de você reorganizar o seu tempo e principalmente reorganizar as suas prioridades. À luz de Atos 2 e Hebreus, capítulo 10, nós lembramos que a igreja cristã, no primeiro século, a igreja de Atos 2, ela possuía uma agenda que envolvia edificação, que envolvia comunhão, adoração e oração. Eu quero continuar tratando desses assuntos. E talvez você seja tentado a perguntar por quê. A resposta é porque é necessário. A resposta é porque é bíblico. A resposta é porque o nosso tempo exige que nós priorizemos algumas coisas, que a gente reveja o que nós estamos fazendo como igreja, como povo de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 2. E depois nós vamos abrir a Bíblia. Atos 2 é o nosso norte. Mas nós vamos abrir a Bíblia em um outro texto, um verso apenas da palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, verso 10. Então, Atos 2, 41. Nós leremos até o verso de número 47. Primeiro vamos orar ao Senhor. Pai querido, mais uma vez estamos diante do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Somos o Teu povo. Um povo que quer ser dirigido, que quer ser biblicamente orientado, que quer ser instruído pela Tua palavra. Nós pedimos em nome de Cristo que, na medida em que nós lermos a Tua palavra e meditarmos nela, o Senhor esteja falando ao nosso coração, dirigindo, inclinando o nosso coração segundo o Seu querer. É o desejo que nós temos nesta noite. Ouvir a Tua voz, Senhor. Falamos contigo através de orações, entoamos cânticos de louvor, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Fomos criados para isso, para exaltar o Teu nome, e queremos que o Senhor nos ensine como exaltar o Teu nome no nosso dia a dia, no nosso viver. Por isso, precisamos ser edificados pela Tua palavra. Obrigado, Deus. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, temos em mãos, escrito por Lucas. Depois de investigar, ele não estava presente na maioria dos eventos que ele relata do início da igreja, mas ele investigou a vida, investigou a história da igreja primitiva. Ele apresenta para a gente uma agenda da igreja, um estilo de vida que era bem característico. E essa igreja que muitos de nós temos olhado e dizemos, esse é o padrão de igreja que nós gostaríamos de ter, ela tinha como característica ter uma agenda de edificação. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos e os apóstolos se dedicavam a ensinar. A comunhão também fazia parte da agenda desta igreja. A Bíblia diz que eles estavam juntos, e não era comunismo, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinha também uma agenda de adoração, eles não deixavam de adorar, eles se reuniam no templo, adoravam o Senhor partindo o pão de casa em casa, anunciando a sua fé na morte substitutiva de Jesus, anunciando o retorno glorioso do Senhor Jesus, e eles buscavam a comunhão com Deus através da oração. Uma outra ação a qual os apóstolos se dedicavam com prioridade. Atos 2, 41 em diante diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um relato maravilhoso de uma comunidade cheia de temor do Senhor. Lucas enfatiza no verso 43 que em cada alma
Não em apenas alguns da igreja, mas em cada alma havia temor. Hoje nós vemos muitas igrejas buscando estratégias de crescimento. Essa igreja tinha uma estratégia de crescimento: temor do Senhor no coração dos crentes. Era isso que fazia a igreja crescer. Havia vida de oração, havia vida comunitária, havia vida de adoração e havia principalmente a pregação da palavra, através da qual muitas pessoas iam sendo acrescidas à igreja, e isto diariamente. Eu acredito que seria maravilhoso fazer parte daquela igreja. Mas se eu tivesse feito parte daquela igreja, eu não estaria aqui hoje compartilhando com você como você pode reorganizar a sua agenda, como você pode reorganizar a agenda do seu coração, para que junto com os demais membros da igreja nós possamos experimentar a ação poderosa do Espírito Santo na nossa comunidade. Experimentar o avivamento da igreja que o Senhor faz no decorrer dos séculos. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que o Senhor fazia o avivamento na história da igreja devagarzinho, no decorrer dos séculos. E eu entendo que não, Ele faz o avivamento poderosamente pelo seu Espírito em todo o tempo, no decorrer dos séculos. Não é lentidão, mas é constância. E eu creio que Ele pode, Ele tem poder para isso, para avivar a sua igreja ainda hoje, porque Ele faz isso no decorrer dos séculos, e os séculos ainda não acabaram. O Espírito Santo pode acabar, por exemplo, com a frieza, pode acabar com o desinteresse, pode acabar com a ignorância das verdades bíblicas que eu creio está crescendo cada vez mais na igreja do nosso tempo. E há uma pessoa muito importante, extremamente importante para acabar com essas coisas, com a frieza, com o desinteresse e com a ignorância. Há uma pessoa muito importante nesse processo, e essa pessoa se chama você. Você é a pessoa mais importante nesse processo hoje. Nenhuma mudança na instituição, nenhuma mudança nos métodos, nada é mais importante do que a mudança interior que precisa acontecer no seu coração. Se não acontecer a mudança no seu coração, de nada vai adiantar haver outras mudanças, porque você vai continuar sendo frio, desinteressado e ignorante das verdades bíblicas. A igreja tem lideranças que podem ajudar nisso, que podem conduzir a igreja pelo ensino? Tem. A igreja tem lideranças que podem buscar a presença do Senhor em oração? Tem. Mas, queridos, eu não consigo imaginar, por exemplo, Pedro, João, Mateus, Tiago e outros insistindo com os crentes para eles participarem das atividades da igreja, em Atos 2. Eu não consigo imaginar Pedro tentando que mandar mensagem de WhatsApp dizendo para o povo vir para as reuniões da igreja. Eu não consigo imaginar essas coisas. Eu não consigo imaginar um diácono como Filipe, ao invés de estar dedicado à evangelização, à assistência dos necessitados, tendo que ir atrás de crentes dizendo para ele: você está fazendo falta lá na igreja. Eu não consigo imaginar essas coisas em Atos 2. Você consegue? Pense um pouquinho. Dá para imaginar esse tipo de coisa acontecendo? Me mostra isso nas páginas das Escrituras do livro de Atos. Aí você pergunta: mas pastor, da última vez que o senhor pregou, o senhor falou de Hebreus 10. Não é isso que está acontecendo ali em Hebreus 10? Não, não é. Ali não há desculpas sendo oferecidas e nem pedido para os crentes congregarem. Ali o que nós temos é uma advertência para os crentes não pecarem por negligência. O que nós temos ali é uma dura advertência para os crentes pararem de serem negligentes. Isso já alguns anos depois. Para buscarem a comunhão, a adoração, a edificação e a oração com o restante do povo de Deus. Não há nenhuma desculpa ali para comodismo. Nenhuma justificativa para essa preguiça que assola a igreja do século 21. Mas eu não tenho como ser membro da igreja primitiva de Jerusalém. Nem você. Mas a gente pode olhar para aquela igreja e ver que ali havia, e nós podemos desejar que haja isso também, havia temor em cada alma. Podemos olhar para aquela igreja e desejar a mesma coisa. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E como está difícil reunir os crentes hoje? Até para comer, até para churrasco está difícil, gente. Que coisa. E todos, você vai entender isso muito bem. Só existe o todos porque existe o cada um. A igreja só estava junta porque havia temor de Deus no coração de cada um. E você é membro da igreja do século 21 e isso não vai mudar, a menos que o Senhor te chame para a glória. Você não muda essa verdade. O máximo que você pode fazer é abandonar a comunhão. Mas eu tenho que te lembrar que se você fizer isso, a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque você terá
pisoteando com seus pés, calcando aos seus pés o sangue da aliança. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você fizer isso, você só estará demonstrando que esse tempo todo que você marchou em direção à igreja era pura perda de tempo. Você perdeu o seu tempo. E quem insistiu e continua insistindo com você também está perdendo tempo. Em 1 de João, no capítulo 2, ele diz: eles, falando daqueles que calcaram aos pés o sangue do Senhor Jesus, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Mas eu olho para vocês, eu acredito que você quer o melhor. Você quer ser melhor. Eu acredito mais que você quer ser membro da melhor igreja do mundo. Sabe onde é que está a melhor igreja do mundo? Aqui, neste lugar. Sabe por quê? Porque você é membro da melhor igreja do mundo. Você é membro da igreja de Cristo, da Assembleia dos Santos, da comunhão daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E é por isso que eu quero convidar você para refletir sobre um modelo de agenda pessoal que pode impactar a agenda da igreja como um todo. E eu quero falar sobre o que significa. Já mencionamos alguma coisa da última vez. Hoje eu quero falar sobre o que significa ter uma agenda de edificação. Esdras, capítulo 7, verso 10. Por gentileza. O que significa ter uma agenda de edificação? Capítulo 7 do livro de Esdras, no verso 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler todos juntos? Vamos ler novamente? Vamos ler? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A Bíblia diz que tudo o que está registrado nela tem um propósito muito específico. Nada foi escrito à toa. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para edificação do povo de Deus. Está em Romanos 15. Tendo em vista isso que Paulo nos diz, que tudo quanto foi escrito para nosso ensino, para que nós pudéssemos ser consolados pela Escritura e termos esperança, nós vamos conhecer, vamos meditar, vamos aprofundar um pouco em um personagem que não estava em Jerusalém no século I, no surgimento da era cristã, mas que foi fundamental no processo de reedificação de Jerusalém, um pouco mais de 5 séculos antes. Seu nome é Esdras, um sacerdote que voltou do exílio com uma missão: reconstruir o templo de Jerusalém, restaurar a adoração ao Senhor. Os judeus o conhecem como Ezra ben Seraia, Esdras, o filho de Seraia, descendente de Sadoc, da descendência de Arão por parte de Eleazar. Esse homem era um sacerdote, era um escriba versado na lei do Senhor. Você vê isso no verso 6 do capítulo 7. Como escriba, ele era também funcionário do Estado, lá no exílio. Possuía uma posição de prestígio na corte, entre os persas. Havia se tornado uma espécie de secretário de Estado no que se referia a como os persas lidavam com os judeus. Era uma espécie de consultor. Ele era doutor da lei, ele tinha grande conhecimento sobre o que fazer em relação aos judeus. Você vê isso no verso 11, no verso 14, no verso 25, em Neemias, no capítulo 8. A história dele e de Neemias é uma história que está tão profundamente interligada que nas Bíblias hebraicas, esses dois livros, Esdras e Neemias, estavam juntos em um único volume, juntamente com os livros das crônicas. E ele recebeu, por parte do rei Artaxerxes, por volta do ano 460, uma missão. Ele deveria voltar a Jerusalém com um grupo de pessoas, cumprindo inclusive a profecia de Isaías, que só restaria um toco. Ele volta com cerca de 50 mil pessoas apenas, que era como essa multidão, essa pequena multidão era composta de israelitas comuns, sacerdotes, levitas, cantores, guardas e servidores do templo. E eles voltam para Jerusalém com o objetivo: restaurar o culto ao Senhor e a obediência à lei do Senhor em Jerusalém.
E Esdras faz a viagem, quando chega em Jerusalém, encontra um quadro desolador. Neemias, quando volta, cerca de 18 anos depois, também encontra algo muito parecido. O templo estava abandonado, destruído, o altar derribado, o povo em grande pobreza. Pior ainda, o povo misturado com os povos que afluíram para aquela região na época do exílio. O povo vivia uma grave crise social, correndo risco inclusive de perder a identidade nacional. Muitas crianças dos judeus já não falavam mais nem hebraico nem aramaico, falavam asdodita e outras línguas. E tudo isso estava acontecendo, essa perda de identidade, esta bagunça, esse caos, estava acontecendo porque aquele povo havia esquecido, desprezado, abandonado a lei do Senhor Deus. O trabalho de Esdras vai envolver uma profunda reforma religiosa, porque se não fizesse isso, as demais reformas necessárias não aconteceriam. Ele ensina ao povo que eles deveriam abandonar as práticas religiosas que aprenderam fora da lei do Senhor, que eles precisavam retornar à adoração ao Senhor Deus de acordo com a lei. Eles precisavam mudar a sua agenda. Era necessário reconstruir a identidade nacional, especialmente em duas frentes: restauração religiosa, reconstruindo o templo, reconstituindo-o como local de culto e sacrifícios. E ele fez isso dentro das possibilidades e dos recursos que tinha. Ele não conseguiu reconstruir o templo como fora nos dias de Salomão, mas restaurou a adoração. Ele também precisava restaurar a unidade civil, incentivando o povo a obedecer à lei do Senhor. Vimos hoje pela manhã que a lei do Senhor era a constituição da nação. O povo deveria se separar dos estrangeiros. E alguns dizem que esta foi a coisa mais controversa que ele fez, porque ele ordenou que os judeus se divorciassem das suas mulheres estrangeiras e as expulsassem de volta para sua casa, juntamente com os seus filhos. Mas ele fez. Mas o que mais me chama a atenção em Esdras, capítulo 7, verso 10, a agenda deste homem. A agenda do coração deste homem, a inclinação, a disposição do coração deste homem. O verso 10 diz: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Primeiro, Esdras tinha disposto o seu coração. O que significa a palavra coração? Certamente aqui não está falando deste órgão que bombeia sangue, mas ele está falando da sede dos pensamentos, das emoções, daquilo que faz a pessoa ser o que ela é, exatamente como ela é, o próprio ser, todo o seu ser, o que o homem pensa, o que ele quer, o que ele ama, o que ele planeja, as suas vontades, as suas afeições, as suas inclinações, as disposições mais profundas da alma. Você pode tirar o coração de alguém, colocar uma máquina no lugar, ele vai continuar pensando e sentindo do mesmo jeito. Você pode tirar o coração de um corintiano e colocar no palmeirense, o palmeirense vai continuar torcendo pelo Palmeiras. Mas, essa semana meu filho me perguntou: pai, o que é mais importante, o coração ou o cérebro? Obviamente aquilo que a gente pensa e sente. Mas quando se trata de coração, aqui está falando do mais profundo do seu ser, aquilo que você é. Aquilo que só você e Deus conhecem. E a Bíblia diz que algumas pessoas podem ter um coração íntegro. Isaías 38 fala sobre isso. Outras pessoas podem ser de tal maneira ímpias que a disposição do seu coração sempre vai ser para o mal. O seu coração nunca será considerado reto. É o que acontece, por exemplo, com aquele homem que queria se dar bem no meio da igreja, aquele mago lá em Samaria, Simeão, em Atos 8. Algumas pessoas, como Esdras, dispõem o seu coração para buscar a lei do Senhor. Mas outras dispõem o seu coração para rejeitarem a palavra de Deus. Há aqueles que preferem desobedecer e pecar, fazendo o que é mal contra o Senhor. Um exemplo, Roboão, rei de Israel, segundo Crônicas 12, fez ele o que era mal porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Exatamente o contrário do que Esdras fez. Roboão seguia as inclinações do seu coração, pecou, porque o seu coração estava carregado de corrupção e engano, como diz Jeremias no capítulo 17. A mesma coisa aconteceu com Faraó, que endureceu o coração e por isso trouxe sobre si a ira
de Deus, trouxe sobre o seu povo a ira de Deus. Você vê isso em Êxodo 7. Mas diferente de Roboão, e de Faraó, e de Simeão e tantos outros, Demas, Diotrefes, há outra disposição de coração. Daqueles que conhecem e temem ao Senhor. Daqueles que têm o seu coração inclinado pelo Senhor para o bem. E por causa disso, esses pedem ao Senhor a orientação, a ajuda, o auxílio, para que o seu coração seja fortalecido na prática de coisas santas. Veja, por exemplo, a oração do salmista no Salmo 119. Senhor, inclina meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Olha que oração belíssima, pedindo para que o coração seja inclinado para as coisas de Deus. Diferente de Faraó, diferente de Roboão, foi isto que aconteceu com Esdras. Muitos judeus que foram para a Babilônia, depois se tornou o Império Medo-Persa, muitos judeus se adaptaram aos costumes deles, e lá entre eles ascenderam socialmente. Mas Esdras, segundo o exemplo de Daniel, que talvez tenha convivido uma pequena porção de tempo, segundo o exemplo de Daniel, Esdras tomou a decisão de conhecer a vontade de Deus, de praticar a vontade de Deus e de ensinar a vontade de Deus. E é isso que eu chamo de agenda de edificação. É algo que pode parecer meio esquisito nos nossos dias. Nós temos muitos e muitos cursos prometendo mentirosamente conhecimento completo das Escrituras em 15 dias, 30 dias ou 3 meses. A semana passada eu recebi uma proposta de ter 3 mestrados em Bíblia, num prazo de 30 dias, pagando 12 suaves prestações de R$ 16,80. Mentira, engano, para tirar o dinheiro de incautos. E pior, diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação. Vamos aprofundar um pouquinho sobre estas disposições de coração de Esdras. Primeiro, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. O que Esdras queria? Conhecimento. Existem muitos formadores de opinião, pseudo-especialistas por aí, dizendo o que as pessoas devem fazer em todas as áreas. Por exemplo, tem pessoas que dão opiniões sobre doenças, remédios e tratamentos médicos sem jamais terem feito qualquer curso de medicina. Tem especialistas em geopolítica, querem discutir os problemas do mundo, mas se perdem se saírem a pé no seu próprio quarteirão. São incapazes de escolher até a marca dos seus sucrilhos e querem dar opinião sobre guerras e problemas internacionais. Tem? Existem solteirões de 40 anos ou mais que vivem num quarto na casa de seus papis, que não sabem sequer trocar a fronha de um travesseiro, mas querem decidir sobre família e educação dos filhos, dizendo como você deve educar os seus filhos. E pior, tem gente escutando isso. Tem aqueles que palpitam sobre ecologia e problemas ambientais mundiais, mas são incapazes até de recolher a lixeira, o lixo que tem na sua lixeira e levar para a área de reciclagem. Tem. Mas os piores falsários são aqueles que querem servir de guias espirituais. Usam roupas vistosas, às vezes até multicoloridas, e se auto-intitulam representantes de Deus. Chamam a si mesmo de espiritual influencers, criando igrejas invisíveis, e eles próprios batem nas suas próprias costas, anunciando-se como mestres cheios de respostas, algumas teologicamente bem articuladas, mas inúteis, infrutíferas, buscando atender apenas às cobiças do espírito humano. Mas esse não é o caso de Esdras. Não é. Esdras é um escriba versado na lei do Senhor. Ele é membro da família sacerdotal e foi treinado nas sagradas escrituras desde a infância. E esse conhecimento fez de Esdras um homem instruído. Mas o que o fez sábio, e ser instruído é diferente de ser sábio, mas o que fez sábio foi dispor o coração para conhecer a lei do Senhor. A palavra dispor significa direcionar, significa estabelecer firmemente, fazer preparativos, fixar numa determinada direção. E eu pergunto, você faz isso em sua vida espiritual? Você toma diariamente a decisão firme de conhecer profundamente a palavra de Deus? Dê uma olhada para sua agenda nessa última semana e responda para você mesmo. Quantas horas você dedicou à leitura das Escrituras?
Se eu perguntar minutos, talvez. Mas quantas horas nesta semana que passou, nos últimos 7 dias, você dedicou à leitura e à meditação profunda nas Escrituras Sagradas? Espero que não seja motivo de vergonha para você. Esdras fixou como meta, estabeleceu todos os preparativos necessários na sua vida para buscar a lei do Senhor. Imagine que você vai fazer uma viagem para um lugar isolado, para uma pescaria, para uma caçada, para um acampamento distante quilômetros da cidade mais próxima. Carlos conhece muito bem isso lá no Mato Grosso, né, Carlos? Você vai ao supermercado, as lojas compram todas as coisas básicas, produtos alimentícios, de limpeza, de caça, de pesca, enfim, repelente, tudo que precisa para atender as necessidades mais urgentes. Você não se esquece da gasolina, do querosene, sei lá do que for que você vai usar, do gás. Você quer que a sua estada neste acampamento seja um sucesso, seja tranquila, que não falte nada. Esdras resolveu buscar. Ele procurou com cuidado, ele pesquisou profundamente, ele organizou tudo. E assim como você prepara a sua viagem com todos os cuidados necessários, Esdras começou a organizar a sua agenda pessoal para ter uma agenda de edificação, reservando tempo de estudo e tempo de oração diante do Senhor, suplicando ajuda, orando, como está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 22, porque ele sabia que para compreender a lei do Senhor era necessário ter um coração sábio. Em Eclesiastes 10 diz que o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quanto tempo diário você dedica para estudar e meditar na palavra de Deus? 5? Ou 10? Ou 15 minutos? Um pouco mais do que isso? Você acha que 10, 15 minutos são suficientes para conhecer os tesouros das Escrituras, para se deliciar com o seu conteúdo, para aprender o caminho da vida? Acha mesmo? Qual o método mágico que você usa? Me ensine. Quais respostas você obtém das Escrituras com uma leitura apressada e irrefletida? Permita-me arriscar uma resposta. Nenhuma. Se 10 ou 15 minutos não são suficientes para você aprender para um concurso referente às coisas desta vida, imagine as questões eternas. Esdras também precisava de um meio de conhecer a vontade de Deus. E ele sabia que o único meio é a Bíblia Sagrada. Buscar a lei do Senhor não quer dizer uma tentativa de encontrar, mas quer dizer valorizar, guardar no coração, como diz no Salmo 119, verso 11. Estabelecer uma aliança que sempre produz como resultado a vida e não a morte. Você pode aprender, por exemplo, com um estudo online? Pode. Você pode aprender assistindo um vídeo? Pode. Agora, quão sedento você está indo diretamente à fonte? Pegando a sua Bíblia, se colocando em um lugar tranquilo e meditando nela. Qual a última vez que você pegou a sua Bíblia e pediu em oração sincera: ó Senhor, fala-me por meio da tua palavra? Quando foi a última vez? Quando foi? Quando foi que você recebeu de Deus uma resposta diretamente ao seu coração, como o salmista no Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, e você tomou a decisão: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando foi a última vez? Quando foi? Eu creio que você se lembra que um dia você prometeu diante de Deus, diante da igreja, que buscaria, que se esforçaria por conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Isso só vai acontecer pelo estudo, pelo conhecimento da palavra de Deus. Pois é por meio dela que ele falou, que ele fala, que ele continuará falando. Sem a Bíblia, você poderá ser levado de um lado para o outro por ventos de doutrina. E o que não tem faltado nos nossos dias, queridos, são ventos de doutrina sacudindo a igreja, para que os infiéis caiam, os fiéis perseverem. Por causa dos ventos de doutrina, muitos seguirão a espíritos enganadores, com boa aparência, engomadinhos, mas cujo interior é um mar de sujidades. Você sabe disso. Você tem visto isso acontecer. Judas já falava que isso aconteceria, dos versos 12 e 13 da sua carta. E o que nós precisamos fazer então como igreja do Senhor? Dispor o coração agora mesmo para buscar a lei do Senhor. Queria que você respondesse para você mesmo, diante de Deus: você quer mesmo
buscar a lei do Senhor? Só existem duas respostas possíveis: sim ou não. Não há talvez e nem há depois. Você pode dizer: Senhor, eu quero buscar a sua lei. Ou então você pode dizer: que negócio é esse de buscar a lei do Senhor? Coisa nenhuma, eu tenho outras prioridades, tem coisa mais importante a fazer. Qual é a sua resposta? Já disse uma vez e repito: você não precisa responder para mim, mas para o Senhor. O que você quer em relação à busca por conhecer a lei do Senhor? Nós vamos voltar a falar sobre Esdras. Há muito mais, mas hoje eu encerro aqui, esperando que você tome a firme resolução de buscar conhecer a lei do Senhor, não apenas por diletantismo intelectual, mas para encher o seu coração dela e para que ela influencie os seus caminhos na vida. Convido os amados a se colocarem de pé para nós orarmos ao Senhor neste momento. Bondoso Deus, nós te damos graças pelo exemplo de Esdras. O Senhor diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para que pela orientação e consolação das Escrituras nós sejamos instruídos e a nossa fé fortalecida. Eu te agradeço, ó Deus, por este exemplo maravilhoso. Te agradeço por este homem que um dia o Senhor inclinou o coração para a sua palavra e que serve de exemplo e de modelo. E que nós tenhamos no coração a mesma disposição, e precisamos que isso seja feito em nós pelo Espírito Santo de Deus, por aquele que nos direciona a olhar para o Senhor, aquele que um dia nos abriu os olhos para que nós víssemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, cumprimento de toda a palavra e de todas as profecias, aquele que nos tem conduzido como servos de Cristo, nos tem conduzido nos seus caminhos. Ajuda-nos, Deus, inclina o nosso coração à tua palavra, não apenas ao conhecimento, mas à prática da tua palavra. Abençoe-nos, Deus, tem misericórdia de nós, faz com que nós possamos remodelar a nossa agenda, se necessário, jogar fora a que usamos hoje e começar uma nova história, tendo o Senhor, tendo o seu reino, tendo Cristo como nossa mais absoluta prioridade. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Não podemos exigir, não podemos determinar como gostaria de poder ordenar, mas não posso, Senhor, não podemos. Apenas te suplicamos. Ó Senhor, faz isso para a sua glória, para a glória do seu nome, para que todos olhem para este povo que se chama pelo seu nome e digam: este é um povo sábio, que tem leis santas e boas, um povo abençoado porque teme ao Senhor. E assim, Deus, nós nos alegremos no Senhor. É o nosso pedido, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amados, podeis assentar, convido.